Deixa eu mostrar algo aqui para você, para iluminar o teu entendimento, para libertar você da mentira que você vive. Não só você que está ouvindo aí, mas milhões e milhares de pessoas vivem dentro de uma grande mentira. Mentira essa que tem uma colocação como se fosse a verdade. Mentira essa que leva o povo a viver como se fosse a verdade de Deus. E o pior de tudo, desvia o povo de Deus, tira o povo do entendimento, do alvo e da vida com Deus. Que mentira é essa, irmão Wellington? A mentira de templo, igreja, casa de Deus. Eu tenho trabalhado muito o esclarecimento desse ponto, levando o esclarecimento diante dessas trevas, diante desse ensinamento pervertido, que troca os valores, desvia o povo do alvo, tira o entendimento do povo daquilo que o Evangelho revela. Esse princípio de casa de Deus, igreja, templo, lugar santo, onde você é ensinado que tem que estar lá, congregando, se reunindo para buscar a Deus, que é o lugar onde você deve estar para adorar a Deus e para ser de Deus, é uma grande mentira, irmãos. Eu conversando com um irmão, essa semana, ele disse a mim, irmão Wellington, eu tenho visto alguns vídeos do senhor e tem coisas que o senhor fala ali que me impacta. Tem um impacto quando eu escuto. Mas eu, quando começo a analisar, eu vejo que o senhor está com razão. O senhor fala coisas ali que eu não gosto, mas quando eu paro para analisar, eu vejo que o senhor está com razão. E eu aproveitei a oportunidade para poder falar com esse irmão, e graças a Deus, nesse momento, a gente passou mais de 1 hora falando. E eu explicando a ele, porque o importante é explicar, esclarecer. Esse é um trabalho que Deus me deu, e me deu sabedoria para isso. E eu disse a ele, as pessoas ficam insatisfeitas comigo, se aborrecem comigo, porque eu prego a verdade, que vai esclarecê-los, reprovar a mentira. E como as pessoas estão formadas na mentira, vivendo a mentira, logo elas vão defender a mentira, como se a mentira fosse a verdade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, um minutinho só para eu atender aqui. Então, elas vão viver a mentira como se a mentira fosse a verdade de Deus. E elas vão defender a mentira. Por quê? Porque elas estão formadas na mentira como se fosse a verdade de Deus. E quando a verdade de Deus chega para elas, para esclarecê-la, iluminá-las, elas não recebem. Por quê? Porque para elas a verdade é mentira. E a mentira que foram formados estão vivendo é a verdade. Está entendendo? E eu comecei a explicar para esse irmão. Irmãos, eu chamo todos para trabalhar o esclarecimento da palavra pela palavra. Eu não digo aqui coisa por dizer. E nem estou aqui tampouco para ofender e falar de igreja ou de pastor de igreja. O meu trabalho como pregador do Evangelho, o ministério que eu tenho que cumprir no reino de Deus que foi me dado, pelo qual fui vocacionado, é ministrar a verdade, combater e refutar todo conceito de fé que contraria a fé salvífica, a doutrina que salva, que tira o homem da direção de Cristo. Eu tenho que trabalhar a verdade do Evangelho. Então, quando eu falo de assuntos concernentes ao princípio de igreja, como hoje é pregado, é colocado para o povo viver, se submeter, dentro do conceito de igreja como casa de Deus, lugar onde você tem que estar para ser de Deus,
servir a Deus, prestar o seu culto a Deus, servir adorando, venerando, devoto, consagrado a Deus, centralizado nesse ambiente, que ensinam que é casa de Deus, templo, lugar santo, santuário, e você não pode ser de Deus se não estiver numa igreja, isso é uma mentira, uma grande mentira, propagada pelos homens, influenciada por Satanás. Ele é o pai da mentira. É ele que combate contra a verdade, contrariando a verdade, deturpando a verdade e falsificando a verdade de Deus. É o diabo, esse ser espiritual que opera no entendimento dos homens, que estão corrompidos, separados da verdade. E ele usa esses homens para formular conceitos, valores, princípios, doutrinas, como se fosse de Deus, que são anátemas. Então eu explicando para esse rapaz, esse irmão, eu disse a ele, se as pessoas fossem mais prudentes ao ouvir, não vivessem alienadas dentro da direção dos homens nas igrejas, não tivessem com a mente cauterizadas, se as pessoas tivessem mais o senso crítico, usassem, até porque os homens dentro desses centros religiosos chamados igreja, eles proíbem as pessoas de pensar. As pessoas não têm liberdade para usar o senso crítico. As pessoas dentro do sistema religioso igreja vivem alienadas, subjugadas aos homens e não podem contestar. E eu disse para esse irmão, se as pessoas usassem o direito de pensar, a liberdade de pensar, usassem o senso crítico e fizessem o que Jesus disse, examinassem as Escrituras, não estava no erro. E aí eu comecei a explicar a esse irmão que quando eu ministro aqui algum ensino refutando esse princípio, esse ensino de igreja, das coisas dentro da igreja que vivem o povo praticando e sendo ensinado, eu disse para esse irmão, eu estou apenas esclarecendo, irmão, mostrando a verdade. Eu não estou falando contra o pastor A, o pastor B, a igreja B. Eu estou mostrando a verdade no geral. Daquilo que Deus nos revela. A verdade para nós cristãos é essa. Que Cristo ensinou. E Jesus não orientou ninguém a nenhum princípio desse que o povo vive hoje. Devotando e consagrando sua vida. Centralizados dentro de igreja. Então eu disse a esse irmão, explicando a ele, e eu quero aproveitar também agora esse momento para te levar uma explicação. Porque o irmão, dentro da formação que ele recebeu na igreja, o entendimento dele é, mas a pessoa tem que ter uma igreja. Como é que ele vai adorar a Deus? Como é que ele vai tomar ceia? Por quem é que ele vai ser batizado? Ele tem que estar sobre uma autoridade espiritual. Ele tem que ter um pastor. Quer dizer, tudo isso é colocado pelos homens, não por Jesus. Jesus não condicionou ninguém a ser dele, estar vivendo com ele dentro de nenhum ambiente, subjugado à autoridade espiritual de nenhum líder, vivendo e praticando regra, norma, sacrifício religioso, penitência, flagelo, dentro de nenhuma religião. Vocês estão entendendo qual é a importância de levar o esclarecimento, usando a verdade? E eu convidei o irmão a me acompanhar dentro do trabalho que eu estava fazendo ali de explicação a ele, de esclarecimento, me acompanhar na palavra. E eu quero convidar você agora a me acompanhar na palavra, que eu também vou te ajudar a iluminar a tua mente para sair desse engano, dessas trevas, desse conceito de igreja, que foi formado não agora. Isso já vem lá do século III. Depois que Cristo fundou a igreja, o diabo veio pervertendo, criando regras, criando evangelho anátema, criando conceitos, doutrinas, levantando homens como se fosse de Deus. Tudo para confundir e impedir o homem do conhecimento da verdade. Esse é o meio que o diabo usa para trabalhar, complicando, confundindo, deturpando a verdade. Aí o diabo levantou uma ideia de igreja, casa de Deus. O diabo levantou uma ideia de que você precisa de um pontífice, um guia espiritual, o homem líder da igreja, que é o guia espiritual para com Deus da tua vida.
Aí o diabo criou um bocado de regra, de norma, para você viver como obra, como serviço para Deus, dentro de igreja. Aí o diabo criou um bocado de regra, de metas, de meios, que se você não praticar, não é salvo dentro de igreja. Aí o diabo criou esse sistema. Igreja. Criou a autoridade eclesiástica. Estabeleceu o povo centralizado como se fosse para Deus, numa vida subjugado dentro de um sistema religioso, entendendo que ali é um lugar santo, cheio de regras e normas, princípios e valores estabelecidos pelos homens, que contrariam a palavra. E o povo ficou preso nisso. Se perdeu do caminho do evangelho, o caminho que liberta, o caminho que leva o homem verdadeiramente a Deus. Está entendendo qual é a estratégia do diabo com essa ideia de igreja, religião? Deus enviou para o homem, o único meio do homem religar-se com ele é Jesus. O diabo criou o sistema religioso, religião, religare, levando o povo a pensar que vai chegar a Deus pela religião. O religare de Deus, o meio do homem religar-se com Deus, não é a religião, é Jesus. Mas veja como o diabo trabalha para deturpar, perverter e confundir a mente do ser humano, para o ser humano nunca encontrar o caminho da verdade. Jesus veio, Deus enviou o Filho como caminho, a verdade e a vida para o homem chegar a Deus. O diabo agora criou o sistema religioso, igreja, vida de igreja como meio, caminho e forma de vida com Deus. Você só pode encontrar Deus dentro da igreja. Nada disso Jesus ensinou. Então, vou aqui levar para você esse esclarecimento, para você entender. Sua mente ser esclarecida. Esse é o trabalho do pregador, daquele que Deus chama e vocaciona para o ministério da palavra no reino de Deus. É pregar, esclarecer, levar a verdade à luz aos que estão nas trevas, no entendimento corrompido, impedindo-os de ver e contemplar a luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo. Então, como o irmão chegou para mim e disse, mas tem que ter uma igreja. Os cristãos tinham igreja. Os apóstolos ensinou o povo a não deixar a igreja. Então, aí eu vi que ele estava com o entendimento corrompido, porque os líderes do sistema igreja, eles pegam os textos, isolam, interpretam da forma dele, para apoiar a mentira que eles pregam como verdade de Deus. Eles usam o texto para tentar justificar que estão ensinando a palavra de Deus. Pode ir. 1301. Então vocês estão entendendo isso? Eles colocam essa artimanha. Eles usam a palavra para levar o engano usando a palavra. Isso é uma estratégia do diabo. O diabo usou isso com Adão. O diabo usou com Jesus para tentar Jesus, usando a palavra. Mas é pela palavra que a gente se defende, irmão. É pela palavra que nós temos que ser guiados. A verdade não é pelo que ensinam os conceitos dos líderes religiosos dentro de nenhuma igreja. A verdade é Jesus, o que ele ensinou. É por ele que devemos estar perseverando, sendo prudentes, cuidando da nossa vida na salvação, guardando a doutrina de Cristo. E nada que venha contrariando o que Cristo ensinou, pervertendo, acrescentando, adicionando, colocando outro meio dentro do que Jesus ensinou, não aceite nada disso. Você tem que ficar firmado com a tua vida em Deus, dentro daquilo que Jesus ensina. Se alguém vier pregando qualquer outro ensino, outro evangelho, que não seja o que Jesus ensina, ou não receba, é anátema. E essa questão de igreja é uma questão que hoje muita gente está perdido de Deus por esse entendimento maldito, dentro desse caminho da mentira. Porque o povo hoje escravizaram suas vidas e seus viveres dentro desses ambientes institucional, o sistema religioso, igreja. E ali o povo é escravizado, alienados, sendo negócio dos homens, vivendo a sua vida e seu viver, devoto e consagrado não a Deus, mas dentro das religiões, onde eles estão ali, subjugados, entendendo que é tudo para Deus, e não é.
Não tem nenhuma dessas orientações dada por Jesus. Vamos lá? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então eu quero... É nosso. Ok. Não tem nada disso orientado por Jesus. Tudo isso que o povo vive dentro desse sacrifício, é tanto culto, é tanto sacrifício, é tanta atividade, é tanto evento, é tanta coisa que diz que é para Deus, tudo isso é em vão, irmão. É tanta vida centralizada, vivida dentro dos ambientes, nas manifestações das congregações, das solenidades, dos ajuntamentos, nas sociais, na formalidade religiosa, como se fosse para Deus. É não, irmão. Porque estão sendo conduzidos e instruídos não para serem discípulos de Cristo. Estão sendo conduzidos e instruídos para serem propriedade, negócio, discípulos escravizados dentro de religião, na autoridade dos homens. E o povo tudo servindo, com as suas vidas sendo devotas, priorizando o seu viver por meio das religiões, como se fosse a Deus. Tem pessoas que esquecem até do seu viver, prioriza a vida de igreja do que a sua vida pessoal. Porque ele foi ensinado que ali é para Deus. Primeiro você tem que fazer o trabalho da igreja, porque ali é para Deus. E o povo com isso chega a ponto de negligenciar a sua vida particular, com família, para se dedicar ao seu viver dentro da igreja. Com trabalho, atividade e muita coisa. Então, quando esse irmão disse para mim, não, mas o crente tem que ter uma igreja, tem que estar na igreja aprendendo. Seria bom se as igrejas, lugares físicos, instituição, fossem um lugar para o ensino do evangelho, onde o povo tivesse ali para receber o ensinamento, a instrução do evangelho. Não hoje o que essas igrejas estão sendo. Palco de eventos, atrações, entretenimento, muito movimento, muitas estrelas, artistas no mundo gospel religioso, onde o povo está vivendo muito movimento, muita coisa em nome de Deus, estão perdidos e distraídos do importante, que é ir buscar, congregar para se reunir, para buscar o conhecimento, aprender, ser instruído, conduzido. Mas o povo hoje, as igrejas hoje, irmão, parece palco de show. É cada estrutura, é enfeite, é a luz apagada, é jogo de luz, é conjunto, é teatro, é cantores, é artista da noite, eventos, é culto disso, culto daquilo, é só entretenimento. Onde o povo está preso na satisfação de suas sociais nos ambientes religiosos. Achando que é para Deus, achando que estão servindo a Deus. Mas igreja, esse princípio pregado que o povo vive e entende de igreja, onde presta a sua vida consagrada e devota, como se fosse a Deus, centralizado por esses ambientes, subjugado na autoridade dos líderes, cumprindo toda a regra, norma, o legalismo religioso, isso não procede da verdade de Deus. Isso é uma mentira e uma grande mentira do diabo. Não, irmão, mas os apóstolos nunca pregaram isso. Jesus nunca pregou isso. E nem conduziu, nem orientou, nem mandou ninguém a se dirigir a nenhuma igreja, a viver para Deus em nenhuma igreja. Vamos ver algum texto aqui. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, os discípulos, os apóstolos. Então um irmão chegou para mim e disse, olha aqui, o cenáculo era a igreja. Não. Essa interpretação é do inferno que o pastor dele deu a ele. O cenáculo que eles habitavam. Era a moradia deles. Aonde eles, depois que professaram a fé, ficaram juntos e passaram a morar nesse ambiente, cenáculo, que foi o lugar que Jesus pediu para celebrar a Páscoa, a ceia, que não era um ritual religioso como hoje eles fazem. A ceia era uma janta, era a alimentação entre eles, que tinha um valor muito grande para os judeus. Era uma hora de comunhão, onde Jesus aproveitou aquele momento para falar da sua morte e dar a ele o entendimento do que ia acontecer. O cenáculo não era a igreja.
Eles não estavam aqui vivendo a formalidade que hoje o povo vive dentro de igreja. Aqui não tinha um conjunto de regra, de norma para o povo se submeter. O povo não era convidado a ir para o cenáculo, buscar a Deus. Isso aqui não era igreja. Não, mas o pastor disse, não, mas o cenáculo era a igreja. Mas vamos ver outro texto para a gente refutar, esclarecer e reprovar essa mentira. Bem, se você crê ou não, é um direito seu. Vamos ler aqui também o texto que está aqui em Atos dos Apóstolos. Olha o que diz o capítulo 2. Capítulo 2 é os textos que eles usam também para tentar justificar essa mentira como verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 44 ao versículo 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um necessitava. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui não está dentro de um contexto de igreja. Isso aqui não está dentro de um princípio, de um ambiente onde eles estavam ali servindo a Deus, cultuando a Deus. O texto aqui vai nos revelar que todos os que estavam crendo estavam ali se reunindo, conviviam juntos. Eles conviviam juntos. E o texto diz, dentro da convenção a Cristo, eles viveram o amor que Cristo ensinou a viver. Eles vendiam o que eles tinham de muito que não precisavam. Eles vendiam. E eles não entregavam para pastor dentro de igreja. Eles não davam dízimo para pastor dentro de igreja. Eles vendiam o que eles tinham de muito que não precisava em favor de outros irmãos que não tinham nada. E dividiam entre eles. Ele não dava a pastor. Não era Paulo nem Pedro que recebia dízimo. Porque não era dízimo que eles davam. Eles, pelo amor aos irmãos que estavam necessitados, eles vendiam o que tinham demais para socorrer os que não tinham nada. E o texto vai dizer, e todos perseveravam unânimes todos os dias no templo. Aí o cara pode pegar isso aqui e dizer assim, tá vendo que eles iam para o templo? Esse templo aqui dos judeus, eles não tinham liberdade de viver a fé cristã no templo. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos os dias, unânime, perseveravam no templo, era fazendo o ofício da pregação do evangelho. Eles iam para o templo pregar o evangelho. Eles não iam para o templo adorar a Deus. Eles não iam para o templo servir a Deus. Primeiro, que os cristãos, aqueles que professavam a fé em Cristo, não poderiam estar no templo professando a fé. Quer ver uma prova? Vá lá em João 9, o cego de nascença. Os pais deles ficaram com medo de testificar o que Jesus fez na vida do filho. Sabe por que os pais deles ficaram com medo? Para não ser expulso do templo. O texto vai dizer isso. Dá uma olhadinha lá em João 9, no contexto do cego de nascença. Então, os cristãos não viviam dentro de templo, como se fosse a casa de Deus. Quando o texto aqui está dizendo que eles perseveravam unanimemente no templo, aí é o que eu digo sempre. Nós precisamos fazer a exegese e buscar entender a palavra pela palavra. Não ficar preso num texto isolado que não está te dando interpretação daquilo que tu está ensinando. Olha o que era que eles faziam. Olha qual era a perseverança dele no templo. Vamos lá. Abre a tua Bíblia, Atos 4, 30. Aliás, Atos capítulo 5, versículo
42. Atos capítulo 5, versículo 42. Olha o que eles faziam no templo. Olha qual era a perseverança dele no templo dos judeus, que ainda estava de pé, ainda estava construído, ainda estava sendo usado para os judeus cumprir os seus rituais cerimoniais que foi pedido na lei. Mas depois que o templo foi destruído, porque ali se cumpriu a profecia de Jesus, que aquele templo, aquela dispensação, aquele meio que o povo usava para ir a Deus, ia ser tirado e estabelecido outro. Como diz o escritor os Hebreus 10, 19. Um novo e vivo caminho para o homem chegar a Deus com ousadia foi estabelecido agora, através de Cristo. Isso fala daquele velho concerto que Deus fez com os judeus. Por onde os judeus viviam a sua adoração a Ele, não era mais necessário. Foi substituído por Cristo, que chamamos da nova aliança estabelecida. O novo concerto de Deus com os homens, não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade, por meio de Cristo. Amém? E olha qual era a perseverança dos apóstolos no templo. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Os apóstolos não iam para o templo buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Eles iam para o templo pregar o evangelho, levar a luz aos que estavam nas trevas, os sacerdotes e aqueles que estavam sendo ensinados pelos sacerdotes. E isso foi reprovado. Os sacerdotes não aceitaram. Proibiram de pregar o evangelho no templo. Vamos ver aqui. Vamos aqui para Atos, capítulo 5. Vamos ver aqui o que diz o versículo 17 até o versículo 20. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os apóstolos foram presos pelos líderes da religião judaica, que dominavam e exerciam o poder no templo. Eles foram presos porque estavam pregando o evangelho no templo. E foram presos, lançados na prisão. E Deus, pelo seu poder glorioso, liberta eles e ordena a eles: vão para o templo e anuncie estas palavras da vida. Continue pregando o evangelho para esse povo. Eles não estavam no templo, buscando a Deus através de sacerdotes, adorando a Deus por ritual religioso. O cristão não é mais orientado a isso. Não existe esse conceito de igreja que o povo vive hoje. É isso que eu trabalho, irmão. Explicando, levando esse esclarecimento. Olha porque os apóstolos foram presos no templo. Não foi porque foram adorar a Deus. Foram levar a pregação do evangelho. Cumprir a vontade de Deus na vida deles. Adorar a Deus é isso. Eles não foram viver o ritual de culto, de cerimônia no templo. Eles foram pregar o evangelho. E aí, olha o que a palavra revela. Versículo 28 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Não vos ademostramos para que não ensinasse mais no nome desse, e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém Pedro, respondendo, disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós somos testemunha acerca destas palavras. O Espírito Santo de Deus, que Deus nos deu, aqueles que Deus dá àqueles que obedecem. Se você ler o contexto aqui, que eu estou só lendo algumas partes, você vai ver que depois que Jesus liberta com o seu poder os apóstolos da prisão, olha lá, eles voltam novamente a pregar, como Jesus mandou, no templo. E quando os anciões, os poderosos que diziam que eram a autoridade de Deus, que estavam no templo, souberam que eles estavam pregando de novo, mandaram buscá-los, vá buscá-los, tragam aqui na nossa presença.
E aí os apóstolos é vindo novamente a presença dos soberanos da religião, como se fosse a autoridade de Deus. E os anciões vão dizer: nós não proibimos vocês de pregar esse evangelho, essa doutrina que vocês estão invadindo Jerusalém com ela, nós proibimos vocês de pregar? E por que vocês estão pregando ainda? Olha o que Pedro vai dizer: julgai vós mesmos, se importa obedecer a vocês ou a Deus. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou. E vocês estão contrariando aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós não vamos obedecer. Mas vocês são anciões, são as autoridades da religião de Israel, mas nós não estamos submissos à autoridade de vocês, que estão contrariando a autoridade de Deus. Nós estamos submissos à autoridade de Deus. E a autoridade de Deus não é nenhum sacerdote, pastor, nem papa, nem padre. É Jesus a palavra dele. É o que ele nos ordenou. É isso que temos que ser fiel, submeter. Não importa quem venha trabalhar querendo nos parar. Pode ser pastor, papa, padre, governador, presidente, senador, desembargador, juiz, delegado. Nós temos que se submeter à autoridade de Deus da nossa vida, que é Cristo. Não a nenhum líder religioso. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a estar dentro de igreja, para buscar Deus, para adorar a Deus, para viver para Deus, como hoje o povo é ensinado. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que igreja era alguma casa de Deus, santuário, lugar sagrado, para o povo estar lá servindo. Isso não tem canto nenhum. Você vai viver na mentira pregada pelo teu pastor, usado por Satanás, ou vai se converter a Cristo, conhecendo a verdade dele? É você que escolhe. Quer viver essa tua vida de igreja achando que esse é o caminho para Deus? Tu vai se decepcionar no final do labor desta vida. Porque tu vai perceber que viveu a mentira tarde demais. Porque foi advertido pela verdade e não desse ouvido à verdade para despertar e voltar dessa mentira. É o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Vão ser julgados e condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar, permaneceram na mentira. Ouça a verdade, meu irmão. Creia na verdade. A verdade não sou eu, não é o pastor, o papa, nem o padre. A verdade não é o conjunto de regras de crença, de princípios e valores da Igreja Católica, Evangélica ou qualquer outra. A verdade é Cristo que ele ensinou. E Jesus não ensinou nada disso que vocês hoje estão vivendo, formado e praticando dentro de igreja. Não, mas porque a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar nossa igreja. Hebreus 10, 25. É mentira. Esse texto está sendo interpretado pelo teu pastor de uma forma proposital, para manter você escravizado no ambiente de igreja dele, onde ele vai manter domínio sobre você, autoridade sobre você, onde ele vai manter você como negócio dele, onde ele vai manter você escravizado, servindo a ele como se fosse a Deus, dentro da instituição dele, como se fosse obra de Deus, serviço a Deus, consagrar-se a Deus. Esse é o mecanismo que eles usam para manter vocês escravizados na mentira deles, usado por Satanás. Porque o texto de Hebreus 10, 25, quando o escritor dos Hebreus vai dizer: não deixando vossas congregações, como é costume de muitos, o texto ali não está dentro de um princípio de igreja, de local, instituição, lugar físico geográfico. O texto está se referindo aos irmãos se reunirem. Não estabelece um lugar, advertindo os irmãos a não deixar de se reunirem. Não é um lugar subjugado a uma regra de autoridade eclesiástica, dentro de norma de princípios. Isso não é o que o texto de Hebreus 10, 25 está ensinando, mas eles aplicam errado. Da mesma forma que eles aplicam errado a doutrina do dízimo, usando Malaquias 10. São filhos do diabo, irmãos. E o povo ainda está lá, seguindo, idolatrando, venerando esses homens como homem de Deus. Homem de Deus pregando a mentira, falsificando a palavra, tirando você de Cristo, fazendo você a ser discípulo, consagrar a tua vida, devotar o teu viver, não a Cristo, mas a uma igreja, dentro da autoridade deles. Se eles fossem homem de Deus, ele estava levando vocês à direção da verdade, a verdade de Cristo, não da igreja dele.
Não tem, irmãos. Ó, pode vir qualquer pastor, teólogo, sábio, anjo, arcanjo, querubim, serafim, pode vir qualquer um, conhecedor de grego, aramaico. Não existe nenhuma direção, ordenança, para ninguém viver dentro de nenhum ambiente, como se fosse um lugar, a casa de Deus, o santuário, o lugar onde você tem que estar, subjugado numa regra, na autoridade de homem, para servir a Deus. Não existe isso dentro do ensino de Cristo, da direção de Cristo. Nem tampouco os apóstolos ensinaram nada disso. Quando os apóstolos falam de igreja, eles não falam de igreja no sentido instituição, lugar físico. Eles falam de igreja no sentido de pessoas reunidas nos lugares. Não é um lugar, igreja, é as pessoas que estão reunidas nas casas, nos lugares públicos. Aonde tiver reunido ali o povo na fé em Cristo, está a igreja de Deus, os santos, como disse Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corintos. Que igreja é essa? Evangélica? Católica? A igreja da religião dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos essênios? Da religião judaica daquele tempo? Que igreja é essa que Paulo está falando de igreja de Deus? Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo, chamados santos. Essa é a igreja de Deus. Paulo está se referindo à igreja de Deus, pessoas, não é ambiente na autoridade eclesiástica de nenhum líder. Isso foi uma criação do diabo. É uma mentira que está prendendo você, privando sua alma da direção de Deus. Cuidado, acorde, pense, use o senso crítico, vá buscar, examinar o que Jesus ensinou, para ver se ele ensinou alguma coisa de igreja, para você estar vivendo escravizado, como você hoje vive, alienado, subjugado, dentro dessa instituição, dedicando tua vida e teu viver, como se fosse obra de Deus, em trabalhos, obrigações, atividades, compromisso, metas, responsabilidades, como se fosse para Deus. Saia daí, irmão. Sai do meio deles. Conheça a verdade, creia na verdade, se converta à verdade para ser liberto. Não tem, irmão. Pode vir quem quiser. Pode usar texto fora do contexto, interpretando errado. Mas eu vou te convidar para a gente trabalhar o conhecimento de Deus a partir do princípio do Evangelho. À luz da verdade de Deus, que é Cristo. Não vem trazendo argumento do Velho Testamento, não. Não vem trazendo texto deturpado, interpretado fora do contexto, aplicado na interpretação errada, não. Porque eu conheço a verdade. Eu sou luz. As trevas não me envolvem mais. Porque eu já fui iluminado pela luz, a verdade de Deus. E essas trevas, essa mentira aí, que o povo vive como verdade de Deus, hoje eu reprovo e condeno. Por isso que eu aborreço as trevas. Por isso que não se agradam comigo. Por isso que me defamam. E ainda dizem que eu sou herege. Pregando a verdade, irmão. Herege são aqueles que estão ensinando a vocês esta vida maldita de igreja, subjugada a trabalho, oferenda, sacrifício, penitência, ritual, obrigação de culto, de atividade, de formalidade religiosa. É esses que são os hereges, que estão escravizando vocês e impedindo vocês da vida com Deus. E o pior de tudo, vocês estão crentes de que estão vivendo com Deus e para Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Dê ouvido à verdade enquanto é tempo. Então, esse negócio de igreja, tem que estar na igreja, buscar Deus, adorar a Deus. Observe uma coisa. Veja o conteúdo da pregação desses pastores. Tudo que eles pregam é centralizado e dirigindo você a Cristo, é as igrejas. Olhe, venha para a igreja. Olhe, cuidado para não se desviar da igreja. Olhe, venha adorar a Deus na igreja. Olhe, venha buscar sua bênção na igreja. Olhe, você não deixe de vir para a igreja para ser salvo. Tem que estar na igreja. Tem que cumprir o ritual. Tem que ser batizado. Tem que tomar ceia. Tem que dar o dízimo. Tem que guardar o sábado. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Se submeter ao trabalho. Porque tudo é para Deus aqui na igreja. E o povo escravizado, irmão. O povo, eu conheço pessoas que não vivem mais para si.
é a igreja de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A vida dela não tem outra coisa. Só posta a igreja. Só posta culto de igreja. Só posta a vida de igreja. Só posta o viver dela de igreja. Ela não tem outra coisa, irmão. Fanatismo. Mente cauterizada. Vivendo uma vida escrava de igreja. Achando que é de Deus. Julgando os demais. Porque não estão na igreja. Aonde o centro da vida dela com Deus, a segurança da vida dela com Deus, a graça de Deus na vida dela, não é Cristo. É as igrejas. Olha o que isso faz com o homem que crê nesse conceito. É uma forma subliminar que Satanás usa para fazer o povo se perder de Deus, achando que estão em Deus. Ele usa esse conceito de igreja. Não, mas aqui é para Deus. Aqui a gente adora Jesus. A gente serve a Jesus. É mentira, irmão. Está no caminho errado. Não é dizer que serve a Jesus vivendo escravizado no legalismo religioso. Ninguém pode servir, estar em Jesus, se não for pela palavra, na palavra. Não é dentro de igreja. Eles centralizam tudo nas igrejas. Não, porque a autoridade espiritual para a tua vida, de Deus, é o pastor da tua igreja. Tu tem que se confessar, tu tem que buscar a Deus, tu tem que servir a Deus pela autoridade do teu pastor na tua igreja. O canal da bênção para a tua vida é o teu pastor na tua igreja. Tudo é centralizado na igreja pelo homem que governa sobre vocês, escravizando vocês. Vocês presos na mentira de Satanás, nesse contexto, nesse conceito de igreja. Irmãos, é muito sério o que eu estou levando, irmão. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Sabe por que eu estou pregando dessa forma? Porque eu não estou mais preso à igreja. Eu não sou mais um membro do sistema. Eu não estou compromissado com o sistema. Sabe por quê? Porque se eu tivesse compromissado com o sistema, eu não poderia pregar o evangelho verdadeiramente como ele é. Eu não poderia defender os princípios, valores do evangelho. Se eu tivesse compromissado com a igreja, eu tinha que estar bitolado pela regra e a norma de igreja, pregando princípios e valores de igreja, submisso, compromissado, subjugado aos líderes de igrejas. Se eu tivesse hoje dentro do sistema igreja, eu não tinha liberdade de pregar o evangelho como eu estou pregando. E ia acontecer comigo o que aconteceu com os apóstolos. Foram proibidos pelos líderes das religiões, da igreja, do templo do povo judeu. Proibiram eles de pregar o evangelho, porque eles se colocaram como autoridade de Deus. E tudo tinha que ser feito pela autorização deles. É ou não é hoje dentro das igrejas? Tu não pode ir para um culto com um irmão, fazer um trabalho de evangelização, porque o teu pastor não permite. Tu é propriedade do teu pastor. Até para tu ir ali, aqui e acolá, tu tem que comunicar o teu pastor. Teu pastor domina a tua vida pessoal. O teu pastor domina a tua vida conjugal. Tua vida está entregue ao líder da tua igreja. Tua esperança, teu guia, teu pastor, teu mestre, para levar-te a Deus, não é Jesus, é o teu pastor de igreja. Tua preocupação é em agradar o teu pastor, é estar na presença do teu pastor, é viver a tua vida devota à tua igreja. Rapaz, acorda, irmão. Tu estás perdido, pensando que estás achado. Tu estás morto com o nome de que vive. Tu estás vivendo uma vida de sacrifício a Deus de tolo. Tu estás adorando a Deus em vão. Não adianta tanto culto, tanta oração, tanta consagração, tanto sacrifício religioso de igreja. Nada disso vai te levar a Deus, irmão. Você só precisa conhecer a verdade e estar na verdade para que verdadeiramente a tua vida esteja em Deus. Esse é o meu trabalho, levar o esclarecimento. Então, em canto nenhum, nem Jesus, nem os apóstolos, pregou esse princípio de igreja para o povo viver escravizado e servindo como se fosse a Deus dentro delas, subjugado na autoridade e no domínio dos homens, como hoje é pregado. Isso é uma pregação do inferno, é mentira do diabo, pregada pelos homens, que são ministros de Satanás. O verdadeiro profeta de Deus, ele leva aquilo que a palavra revela, nada além da palavra. Amém? Que Deus abençoe. Seu irmão
o Hélito Ramos, que fala com você. Se quiser colocar teu questionamento, a tua opinião, a tua crítica, estou aberto. Vamos trabalhar, não pela linha doutrinária da tua ou da minha igreja, que eu não tenho igreja. Eu sou membro da igreja de Deus, não do homem. Vamos trabalhar pela luz das Escrituras, da palavra de Deus. A verdade não sou eu nem você. Vamos trabalhar buscando o conhecimento da verdade, pela verdade, que é Jesus, o que ele ensinou, a doutrina de Cristo, o evangelho da salvação. Amém? Então vem, participa, vamos interagir, vamos ser pessoas adultas, maduras, entrar num debate, num exame, analisar, questionar um ao outro e usar a palavra para nos direcionar. Temos que se submeter à autoridade de Deus, que é a palavra. O que ela mostra, o que ela ensina é a verdade. E quem estiver nela corretamente tem a autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus não é quem tem um título de pastor, de papa ou de padre. É quem está na verdade. Amém? Então Deus abençoe. Estou sempre aqui levando o esclarecimento, o ensinamento, levando para vocês, não é, os trabalhos de instrução da palavra de Deus, fazendo um trabalho apologético, convidando você a pensar, para você poder analisar e a luz de Deus iluminar o teu entendimento. Estou sempre aqui no Facebook, no YouTube, no Quai, Instagram, no Zap, o Message, sempre levando para vocês, proporcionando o ensino, a instrução. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Não estou aqui para ganhar popularidade, fama, like, dinheiro na internet. Não trabalho por causa pessoal. O que eu faço é com alegria, levando a verdade que liberta. Porque eu não me envergonho, como disse Paulo, do Evangelho de Cristo. Eu tenho prazer em pregar esse Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para salvar você que está preso na mentira do diabo dentro dessa igreja. E todos aqueles que estão nas trevas. O Evangelho é o poder de Deus, que tira o homem das trevas e traz para a luz. Que tira o homem do poder de Satanás e traz para Deus. E eu não tenho vergonha de pregar esse Evangelho, me expor, me desgastar, me entregar. E me colocar numa situação de desconforto, desagradando a muitos. E sendo reprovado por muitos. O que importa para mim é agradar a Deus. Vivendo na verdade dele. Pregando a verdade dele. E esperando a esperança na verdade dele. É isso que importa. Amém?